Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 textos. Um deles é pouco lido no nosso meio e pouco citado. João 3,16. João 3,16. Alguém sabe esse texto de cor? Ah, olha aí, Giovana, batizada hoje. Você pode citar para nós, Giovana, por favor? E depois, abra também, por favor, já põe o seu dedinho aí, Romanos capítulo 5, verso 8. Ela vai virar, calma. Cadê já uma obreira aqui com o microfone aqui? Ela quer citar, irmão, ela quer citar o texto sem ler. Não é para botar o texto não, que ela vai citar sem ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, verso de número 8. Alguém sabe esse de cor? Tem que aprender em parceria aí, junto com João. Romanos 5, verso 8. 5, 8. Eu quero deixar uma mensagem para você nesta manhã falando: Jesus Cristo, um Deus apaixonado e apaixonante. Vou repetir, um Deus apaixonado e um Deus apaixonante. Você é apaixonado por esse Jesus? Olha o amor dele, ele não achou nem palavra. Deus amou você, de tal maneira que não tem nem palavras, irmão. De tal maneira que foi capaz de dar o quê? O seu filho unigênito, o seu único filho, por mim e por você, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8, olha que Paulo vai dizer aos romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Será que isso é amor ou não é? Você não tinha existido, não tinha os seus pecados ainda, e ele foi lá e falou: vou morrer pelo Arley, pela Liliane, pelo Luiz, pela Maria, pelo José, pelo Otacílio, por toda aquela igreja, para que eles saibam que eu o amo. Eles são amados do meu Pai, e se eles são amados do meu Pai, eu sou capaz de entregar ao meu Pai a vida de cada um deles. Nenhum pecado vai separá-los das minhas mãos. Pai, eu quero te agradecer por esse tão grande amor. Nós não somos merecedores. Nós reconhecemos que falhas temos, erros temos, mas o que nos aproxima é o teu sangue, é o Senhor. O Senhor foi capaz de vir como homem, morrer em nosso lugar, sentir as nossas dores, padecer o que nós padecemos. E o Senhor não pecou. O Senhor não pecou. Todos procuraram, mas não acharam pecado. E o Senhor foi naquela cruz, a pior morte de um sentenciado, para ser julgado como alguém que não tinha pecado nenhum, para que hoje eu e meus irmãos pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Não está dizendo uma vida minguada, uma vida regrada, mas uma vida abundante no Senhor. Por isso, Espírito Santo, continua a falar conosco. Abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto, que o nosso espírito se conecte com o teu espírito. Eu não posso ficar disperso, eu tenho que entender a mensagem, essa mensagem que é libertadora, a qual vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Eu quero ser livre de toda acusação, de toda palavra contrária, de servir um Deus que parece ser tão distante, se Ele é tão apaixonado por mim, e eu sou apaixonado por Ele. Eu te amo, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Senhor é o meu conselheiro, o Senhor é o meu amigo. O Senhor não me chama mais de escravo, mas o Senhor me chama de amigo. Obrigado por ser meu amigo, ser meu Pai e ser meu Senhor, em nome de Jesus. Tome o seu assento.
Em meio a um mundo, querido, de muitas vezes que parece ser frio e indiferente, hoje mais ainda, que parece que amor hoje não tem mais valor nenhum, nós temos o privilégio de conhecer um Deus que ama com intensidade. Deus ama com intensidade, que só doa sem reserva, e que por meio do seu Filho nos mostra justamente a verdadeira transformação de quem ama de verdade. O texto que lemos de João capítulo 3, verso 16, que está escrito e citado aí pela minha obreira aí, né? Já é obreira da casa do Senhor aí, tá vendo o quê? Né? E ela disse o quê? Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida o quê? Vida eterna. Esse versículo é apenas não é só apenas uma declaração teológica, porque quando falamos teologicamente é lindo, mas quando você vai para a prática, você vai entender o verdadeiro amor, onde você é capaz de amar o seu inimigo, e a Bíblia vai nos ensinar sobre isso, porque ele revela um Deus que se faz próximo, e que se entregou por nós, demonstrando um amor que transcende qualquer entendimento humano. Quem vai dizer? Tem gente que até acha que esse Deus não existiu, isso não existe. Alguém não ama de verdade. Amar não é assim, não é bem assim. Mas, querido, Jesus não veio como um Deus distante ou impessoal. Ele se fez carne, caminhou entre nós, sentiu nossas dores, compartilhou nossas alegrias e, sobretudo, nos amou de forma incondicional. Olha para esse irmão que está do teu lado. Olha bem para ele. Olha para ele, olha para ela, olha para trás, olha para mim. Nós somos pecadores, sim ou não? Você sabe o tamanho do pecado desse irmão? Nem do céu a gente muitas vezes não tem noção. Agora, você já reparou que mesmo nas nossas falhas, Deus nos amou incondicionalmente? Porque não existe o pecadinho ou o pecadão. Pastor, mas por que o senhor pediu para olhar para mim? Eu sou pecador? Somos pecadores. Porque muitas vezes a gente vive como uma igreja que muitas vezes não está adulterando, não está roubando, mas também não deixa de falar do irmão. Muitas vezes nós queremos ser uma igreja aonde essa igreja, a gente acha que por causa do pecado sexual, que é o que mais constrange muita gente, porque diz aquele irmão, aquela irmã está em pecado sexual, aquilo ali vai ser condenado, mas muitas vezes a gente não para pensar que quando eu falo do meu irmão, eu estou falando da igreja do Senhor. E eu preciso cuidar de mim e dos meus irmãos, para que a gente cuide um do outro, de forma onde os nossos pecados sejam lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E esse Deus, mesmo olhando pelas nossas falhas, Ele se apaixonou por nós. Lembra de uma pecadora, eu acho que o nome é bem difícil, eu acho que vocês não vão dar conta de falar, que ela foi pega em adultério. O engraçado é que só ela estava adulterando, não tinha mais ninguém com ela. Ela adulterou sozinha, não foi? E aí os homens pegaram ela e levaram ela até Jesus. Ela estava sozinha. Ela tinha alguém adulterando com ela, sim ou não? E o homem foi levado? Porque o homem era santão. Mas ela foi levada até Jesus. Quando ela foi levada até Jesus, aqueles religiosos chegaram ali e falaram: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e segundo a lei nós devemos apedrejá-la. Quando falaram isso, a Bíblia está dizendo, não está falando como os filmes por aí, que ele escreveu na areia da praia. Não, isso foi num templo. Tá, em Marcos está escrito isso. Ele escreveu na areia do templo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens religiosos estavam ali, e segundo a Bíblia, ali estavam religiosos. Quem eram os religiosos? O rabino e os seus discípulos. Ali foi um senhor da lei que pegou a pedra e já queria condenar. Eles já pegaram a pedra. Hoje não pegam a pedra, hoje já joga a pedra. Antes de pegar a pedra, já estão jogando logo, pá! E depois diz: Jesus, tu sabes, né? Não, irmão, ali eles pegam a pedra, e quando pegam a pedra, jogam a mulher no chão e diz: segundo a lei, ela deve ser apedrejada. Agora Jesus escreve ali naquele tempo: aquele que não tem pecado, atire a primeira. E a Bíblia vai dizer assim, que do mais velho ao mais moço, todos largaram as suas pedras e foram para onde? Embora, vazaram. Por quê? Porque eu acho que eles entenderam o código.
Se você não é pecador, se você não tem pecado nenhum, você atira. Se você tem, você não pode condenar quem também tem. E a Bíblia vai dizer que do mais velho, isso corresponde o quê, pastor? Se o rabino largou a pedra, imagina os discípulos. Muitas vezes a gente se acha doutor da lei, mas esse Deus apaixonante olha para nós e nos põe de pé. Aquela mulher envergonhada com a sua cabeça baixa, olha e vê que ninguém mais o condenou. E Jesus disse: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas vá e não peques mais. Uau! O amor desse Deus é poderoso, sim ou não? Ei, independe do seu erro, Ele quer nos colocar de pé, mas tem uma condição: vá e não peques mais. Ao refletirmos sobre o sacrifício de Cristo e sobre sua vida de compaixão e serviço, somos desafiados a reconhecer que o amor de Jesus é verdadeiramente apaixonante. Quando você vê esses textos, lê esse texto, você se apaixona ou não? Você observa que dá mais vontade de seguir a Ele e dizer o quanto Ele é importante para nós? Ele tem o poder de renovar corações, curar feridas e transformar vidas. Hoje, nós somos chamados a experimentar esse amor não apenas como uma verdade distante, mas como uma realidade viva, que nos inspira a viver de maneira autêntica, comprometida e repleta de esperança. Sabe, irmão, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Sabe o que é legal também? Que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em... Se você está em Cristo, você não tem mais condenação. Toda condenação, ou tudo que se levantaram contra você, ou qualquer situação, esse Deus apaixonante te abraçou. E Ele não te chama mais de escravo, nem de servo. Hoje Ele te chama de filho. Deixa eu te perguntar, o filho pode ser o pior bandido. Eu pergunto, a mãe deixa de visitá-lo na prisão? Os pais o abandonam? Imagine o seu Deus que te ama. Se o seu Deus que te ama e me ama, e Ele é apaixonado e apaixonante, você precisa entender que mesmo em meio às nossas falhas, Ele não nos deixa. E é esse Deus que nos põe de pé. Hoje nós somos chamados a experimentar. Diga comigo, Deus, eu não só o conheço, mas eu preciso experimentá-lo. Querido, tem muita gente. Ontem eu estava no Lava Jato, lavando o carro, com certeza, né? É lógico. Estava no carro lá na Lava Jato, e você sabe que a nossa vida é uma missão. Onde você chega, Deus fala, sim ou não? Quarta-feira eu estava falando aqui que eu fui a um consultório. Cheguei no consultório, eu fui consultar. Cheguei lá, fui consultar, e eu consultei o cara, o médico. Porque o médico virou e disse: pastor, eu vi aqui que o senhor é pastor. O senhor não está entendendo, Deus te mandou aqui hoje, mas eu estou aqui, pastor, eu estou com uma vida louca. O senhor não tem noção do quanto que eu estou ganhando. Mas tem hora que eu estou sentado na minha cadeira, e quando vai trocar o paciente, me dá vontade de pular da janela. E vem uma voz e diz: salta daqui, acaba com a sua vida. Eu disse: senta aqui, deixa eu passar um diagnóstico para a sua vida agora. Irmão, a gente tem que ser ousado, porque só quem é apaixonado por Jesus vai falar desse amor. Sim ou não? Cheguei no Lava Jato ontem, está ali meu amigo, e o meu amigo falou: pastor, pensa num cara gente boa. Esse cara é gente boa, esse cara é gente boa, gente boa. É gente boa, um baita de um profissional. E aí a gente começou a conversar, e aí ele: não, eu conheço a Bíblia. Eu sei a Bíblia de cor. E eu falei: isso é mesmo? Você conhece a Bíblia? É. Mas você teve essas falhas aí. Eu não estou aqui para te condenar, eu só quero te entender o seguinte: por que você então não consegue se levantar? Deus não quer ser conhecido, Ele quer ser experimentado. Porque quando você o experimenta, a sua vida muda. Quem tem experiência com o Senhor não consegue ficar mais do mesmo lugar e nem do mesmo jeito. Por isso você precisa entender, Deus sempre teve uma grande inclinação para o homem. Deus sempre amou o homem. Todos os pecados do homem, por mais que fossem muitos, não eram suficientes para diminuir a determinação de Deus em preferir o ser humano. Mesmo na lama, você pode ser condenado. Deus bate o olho em você e diz: eu acredito em você.
Mesmo você na pior situação da tua vida, muitas vezes nós somos abandonados pela família. A família não nos quer. A família diz: esse é perdido, essa é perdida, essa não tem jeito mais. Jesus vai lá com a mão forte. Pelo amor dele, nos levanta e nos põe de pé. Muitas vezes as pessoas não compreendem isso, porque o povo que havia idolatrado no Egito foi surpreendido pela decisão de um Deus em amar o seu povo das mãos e a resgatar das mãos de Faraó. Por que isso, pastor? Porque Deus pode te ver até na lama, mas quando Ele decide, irmão, está decidido. Deixa eu te perguntar, onde Deus te encontrou? Foi na igreja? Foi no lugar de santificação? Deus me encontrou perdido, irmão. Deus te encontrou perdido? Agora o que é melhor? Ele entrou lá e disse: dele eu não desisto. Eu sou um Deus apaixonado e eu vou deixar essa pessoa apaixonada por mim. Por isso, queridos, Deus faz algo sobrenatural. E eu pergunto a você: o que fez o homem para merecer tanta preocupação por parte de Deus? Você já reparou? O que você fez? O que você tem de bom assim, que Deus te ama tanto? O que tem um homem de especial para que Deus se lembre dele? A gente tem hora que a gente até se sente para nós mesmos incapazes. É ou não é? Tem hora que a gente olha para nós e diz assim: eu não tenho força, eu não consigo. Tem hora que a gente olha e diz: eu não sou merecedor. Deus olha para toda a nossa sujeira, toda a nossa situação, e mesmo assim Ele olha e não vê isso. Ele é capaz de ver no erro o certo. É assim ou não é? Ele é capaz de mostrar para nós o que nós somos capazes de fazer através da mão dele. Quando o exército de Israel era muito menor que o exército do inimigo, Deus ajudava o exército de Israel e vencia as batalhas com estruturas de guerra. Então até ali era algo mirabolante. Por quê? Queriam admitir que cantando eles exaltavam o nome do Senhor em meio às guerras. A gente pensa que essas músicas aí, sofrência que tem por aí, é que vai nos alimentar. Mas quando você adora ao Senhor, é que você vai entender que vai ser libertador na tua vida. Queridos, quando o povo chorando clamava por esperança, pedia um sinal, o próprio Deus veio ficar conosco. O Emanuel desceu da eternidade para ficar junto de nós. Ele cumpre o propósito dele e ainda diz mais: não vos deixarei, mas vou deixar o Espírito que será consolador. Você sabia que você nunca está só? Alguém pode te abandonar, alguém pode te deixar, mas o Espírito Santo de Deus não te deixa. Eu quero te lembrar algo: você é amado por um Deus apaixonado. Você é amada por um Deus que nunca vai te decepcionar. Homens podem te deixar, família pode te abandonar, seres humanos podem te envergonhar, mas Deus nunca vai te deixar. Toda vez que você clamar, Ele vai estar com a mão estendida para que o nome dEle seja glorificado. Na plenitude dos tempos, nasceu aquele que sempre existiu, Jesus de Nazaré. Antes de refletirmos sobre quem é Jesus, um fato torna-se curioso: milhares de homens e de mulheres, em todas as épocas, se apaixonam por Jesus. Tem um amigo meu, que é um chileno, ele está pregando para os indianos e os árabes, e todos os dias ele posta filme de homens que estão se arrependendo, e declarando a paixão, não mais por Alá, mas por Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré é um homem capaz de mudar a nossa história. E é engraçado, queridos, que nós precisamos entender isso, que quem é apaixonado, irmão, faz loucura. Eu pergunto aqui, alguém já fez uma loucura de amor? Agora está todo mundo caladinho, mas só Deus sabe o que você fez. Por amor a uma pessoa, porque você estava apaixonado por uma pessoa, sim ou não? Quem já fez aqui, não precisa ter vergonha, não vou pedir para você falar o que você fez. Já fez? Eu já fiz. Uma loucura de amor a gente faz, porque você quer demonstrar o quê? O que você quer demonstrar?
o seu amor, que você ama. Agora, olha o tanto que ele nos ama. Jeremias 1:5. Antes que no seio fosse formado da tua mãe, eu já o quê? O conhecia. Antes do seu nascimento, eu já havia te consagrado. As nações eu já lhe dei por profeta. Tu já imaginou que antes mesmo de você vir, ele já tinha batido o olho em você e já disse, lá no Salmo 139 vai dizer assim, todos os seus dias já estão arrolados no meu livro. Uau, o que é isso, pastor? Ele já te viu no passado, ele já te viu no presente e ele já te viu no futuro. Você não chegou no futuro. Se tem uma coisa que nos incomoda é o futuro. Mas deixa eu te falar, o teu Deus já está lá. O seu Deus já escreveu todos os dias lá. E para quê, pastor? O que vai acontecer com a minha vida? Os apaixonados não vai deixar de chegar lá. Quem reconhece Jesus e quem o admira, vai chegar lá. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Serviço é bênção na igreja. Servir, ter o título de pastor, de obreiro, de diácono, de carregar uma cadeira, de tirar foto, de estar na mídia. Isso é maravilhoso. Mas deixa eu te falar, serviço não te garante. O que te garante é obediência. Obediência traz você demonstração de honra ao Pai que você tem. Porque muitas vezes a gente acha, porque eu vou para a igreja cedo, eu chego tarde, eu trabalho, eu carrego cadeira, eu faço isso, eu faço aquilo, amém, mas os trabalhos não vão garantir o céu para você, mas a obediência vai garantir a você a sua paixão por quem você ama de verdade. Olha o que diz lá em Cantares, eu faço questão que os coloque aí, Cantares capítulo 1, verso 1 ao 4, beija-me com os beijos da tua boca, porque os teus amores são mais deliciosos do que o vinho, e suave é a fragrância dos teus perfumes. O teu nome é como um perfume, o teu nome é como um perfume derramado. Por isso amar-te-ás a jovens. Arrasta-me após ti, corramos. O rei introduziu-me nos seus aposentos. Exultaremos de alegria e de júbilo em ti. Tuas carícias nos enebriarão mais que o vinho, quanto razão há de te amar. Quando nós lemos o livro de Cantares, nós pensamos que é só um relacionamento de um homem e de uma mulher. Mas se é um homem, representa Cristo, e se é mulher, representa a igreja. Então, queridos, o amor agora é por nada mais em troca. Você precisa que agora entender que amar agora é uma decisão da sua vida, onde você não está esperando porque você está na igreja, porque Deus vai te dar um carro, uma casa. Você o ama porque Ele te salvou, Ele te redimiu, Ele nos perdoou os pecados e o nosso nome está escrito no livro da vida. Se Ele falasse que não iria fazer mais nada para mim e para você, nós teríamos motivos de adorá-lo, exaltá-lo. O problema é que hoje o evangelho inverteu. Eu só vou para a igreja se Deus fizer. Eu até brinquei ali, né, que uma das minhas batizantes ali, das batizantes da igreja, quando ela falou, a água está gelada, já quero voltar. Eu falei, só a água está gelada, não veio nem o vento ainda. Tem hora que a gente precisa entender que vai vir vento, vai vir terremoto, vai vir tribulação, mas quem é apaixonado por Jesus não recua, não tem volta mais, porque aquele que põe a mão no arado não é apto mais para voltar atrás. Ou você olha para frente e glorifica o nome do Senhor, ou você olha para frente, porque Ele é o nosso amado de nossa alma, Ele é o desejado de nossa alma. E se você o deseja, irmão, você não pode trocar esse amor por nada. Você não pode trocar esse amor por nada, mas tu te compadeces de mim, e tu mudou porque tu deixaste de conhecer. Muitas vezes as pessoas não estão conhecendo mais a Cristo, porque o relacionamento é uma vida de você regar diariamente. Nós temos o curso Casados aqui para Sempre, e nós estamos na 3ª aula, e aí os casais que estão fazendo conosco lá no curso, falaram, pastor, que interessante, eu estou mais apaixonado pela minha mulher. Eu falei, tem quantos anos? 35 anos de casado. Mas tem coisas que parece que a gente esquece. Tem outros que tem 3 anos. E aí, não, pastor, eu cheguei aqui enfrentando conflitos. Os conflitos só acontecem porque a gente deixa de se dialogar, ter relacionamento.
O relacionamento é desgastante, mas também acrescenta na nossa vida. Quem deixa de ter relacionamento com o Senhor não vai entender o que o Pai quer. Você precisa entender que como você é apaixonado pelo seu trabalho, pelo seu esporte, pelo seu time. Gente, até botafoguense tem aqui. Tinha que proibir isso, gente. Vim para a igreja com a camisa do Botafogo. Tá, ele veio para orar pelo time. Brincadeira, Fernandão. A gente fala assim, irmãos, porque a gente tem que descontrair. Agora imagine eu, cruzeirense. Senhor, ore por mim, irmão, ore por mim. Ore por mim. Ore por mim. Por que isso? E a gente torce pelo nosso time, tem prazer de colocar a nossa camisa, é assim ou não é? Mesmo perdendo. E por que você, mesmo entendendo que as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, você não vista a camisa de Jesus e declare para todo mundo saber que Ele é o Senhor da tua vida? Assim como você torce para o teu time, assim como você vibra pelo seu trabalho, assim como você se esforça em conhecer muito mais, por que não conhecer mais desse Senhor que é apaixonado e apaixonante, e a cada dia me ensina que quanto mais eu o conheço, mais Ele se revela a mim? Mas o problema é que hoje nós estamos vivendo um mundo virtual, onde 30 segundos nos satisfaz, ao mesmo tempo que eu abro o celular. Muitas vezes a pessoa está até na igreja ele está no celular, está no tablet, está em outras coisas, está em outro mundo, está em outra situação, porque é tão assim, irmão, que já sabe, passou de 30 segundos, já não grava mais. As pessoas não conseguem mais segurar, e tem gente que terminar o culto vai falar: olha, o batismo foi lindo. O que o pastor ensinou? Ensinou? Ele falou alguma coisa? E o culto? Não, o culto foi gostoso. Eu gostei que aquele irmão cantou. Eu gostei que o pastor pregou. O que foi falado? Eu nem prestei atenção. Eu sei que foi maravilhoso. Isso não muda a vida. O que muda a vida é relacionamento. O que muda a vida é se aproximar daquele que é Senhor da tua vida. Não adianta eu carregar uma Bíblia, mas não ter relacionamento com quem escreveu essa Bíblia. Ei, quem gosta de ler aqui? Quem gosta de ler? Levante a mão, levante. Quem gosta de ler? E quem não gosta? Tem também os que não gostam. Tem gente hoje que é mais virtual, eu entendo. Deixa eu te falar, todo livro que você lê, tem livro que a gente gosta da ideia do autor, sim ou não? Agora esse livro aqui é o único autor que quando você lê, ele se faz presente. Quando você abre a Bíblia e vai ler, ele diz: você não está só, eu estou contigo. Ele te orienta, ele te dá a direção, e o nome dele é glorificado. Agora, é o único livro também que te dá insônia. Porque toda vez que você vai ler, parece que você pega um sono. Parece que bate um cansaço. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo não quer que você conheça as promessas que o Pai tem para você. E se você se torna um analfabeto espiritual, você não vai ter noção da paixão de Cristo pela sua vida. Por isso, querido, lembro-me agora do Sermão da Montanha, quando Jesus, diante de uma multidão, precisava de um microfone. Eu estive lá, nesse lugar, e eu achei assim incrível. É um vale. É simplesmente um vale de costas, e está o mar da Galileia. E é um vale, a gente lê aqui os textos, a gente não tem noção de como isso acontece. E a multidão que seguia Jesus era quantas pessoas? 5.000 homens, fora o quê? Mulheres e crianças. E eu imaginei, quando cheguei lá, que falaram aqui, foi onde Jesus falou o Sermão da Montanha. Eu imaginei, Jesus falou daqui de cima. Aí o guia turístico falou: não, ele falou lá de baixo. Aí eu como? Agora o que mais me encabulou quando eu estava lendo o texto para pregar aqui, é que ele se assentou. Quem está falando fica de pé como eu estou, sim ou não? Ele se assenta e ainda manda o povo se assentar. E deixa eu te perguntar, e não teve microfone? Diga comigo, por quê? Porque ele não queria falar para que todos ouvissem, ele queria falar no ouvido de muita gente. Tem coisas que Deus quer falar no seu particular. Tem coisa que Deus vai mandar você se assentar, porque Ele quer ter tempo contigo. E aonde a voz dEle chega, a mudança de vida, a restauração de vida, e o nome dEle é glorificado.
Deus não quer ter um relacionamento com você porque você está buscando uma chave, porque você está buscando uma porta, mas porque você está reconhecendo que Ele é Senhor da tua vida. Você é apaixonado. Eu não vou na igreja para buscar uma bênção, eu entrei na igreja para ser uma bênção. Eu estou na igreja porque eu sou uma bênção, e essa bênção, quando eu estou na presença do Senhor, o nome dEle é glorificado. Por isso, queridos, a experiência com Jesus é tão forte e apaixonante, que mesmo depois de enfrentar o sofrimento por causa do Evangelho, 2 exemplos marcantes na Bíblia são, para que a gente possa entender, não deixaram Jesus. Eu quero citar aqui o apóstolo Paulo. Antes de encontrar Jesus, Paulo era um perseguidor feroz dos cristãos. Sim ou não? E quando ele tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, o que ele estava carregando? Os bons de Bíblia aí. O que ele estava carregando? Ele não tinha ido buscar o quê? Alguém citou. Ele estava carregando o quê dentro do alforje dele lá, da pasta dele? Cartas. Cartas de quê? Para matar quem? Os cristãos. O Senhor tem um encontro com ele quando ele escreve essas cartas e ele cai cego, sim ou não? Fica cego, o Senhor tem um encontro com ele, a visão dele é aberta em quantos dias? 30 anos para se converter? 3 anos? Quanto tempo? 3 dias. 3 dias a visão dele é aberta. Agora entenda, ele tinha cartas de morte. Quem é o maior autor dos textos bíblicos? E o que ele escreveu aqui? O que ele escreveu aqui? De vida. Vou repetir, o que ele escreveu aqui? Cartas de vida. O autor que escrevia cartas de morte, Deus o transforma, abrindo a sua visão, para mostrar para ele que Deus é capaz de pegar perseguidor e transformar em libertador, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Você precisa ser apaixonado por esse Jesus. Ei, até um homem de Deus lá, como é que é o nome daquele homem de Deus que Deus o chama? Vai lá na casa dele, vai lá na rua direita, como é que é o nome? Ananias. O cara era o que mesmo, gente? Ananias era o quê? Tem que ler aí, Atos 9, vou dar uma dica, tá? Aí Ananias era o quê? Aí Ananias está lá, e aí quando o Senhor diz assim, você vai lá na rua direita, lá está Saulo de Tarso. Quem? Não é outra pessoa, não. Não, é o perseguidor. Olha o que o Senhor diz, ele é para mim um vaso escolhido, para que carregue o meu nome. Ananias estava vendo quem? Perseguidor. Deus estava vendo quem? Um vaso de honra. Quando as pessoas olham para nós, o que eles fazem? Pecador, errante, falho, condenado. Deus está olhando para nós e está dizendo, vaso de honra. Muitas vezes, até as lutas nos fazem nos sentir assim. Lembra de um homem que estava lá malhando trigo no lugar errado? Como é que é o nome desse homem? Gideão. Ele estava malhando trigo, na onde? No lagar. Lagar é lugar de malhar trigo? Não, mas ele estava lá malhando trigo. Por quê? Com medo de alguém não ir lá e roubá-lo. Porque a Bíblia vai dizer que eles estavam sendo saqueados. Quem é que vai até lá naquela árvore lá e aparece para ele e diz, homem fracote, derrotado, homem com medo, homem que está fugindo do propósito. Foi isso que o anjo disse? O que o anjo falou? Varão valoroso. Eu acho que se fosse eu ali, eu acho que ele devia ter olhado assim, com o que ele está falando? Porque tem hora que nem nós acreditamos em nós. A luta está tão grande, as perseguições estão tão grandes, as situações estão tão grandes, que a gente olha e diz, Deus está falando com quem? É contigo mesmo, varão valoroso. O Senhor é contigo, o Senhor não põe o nome e o adjetivo de derrotado. Deus não está vendo as estações que você está vivendo, Deus está vendo o momento que Ele tem para fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele é apaixonado por você. Tudo isso vai passar, tudo isso vai ser enfrentado com graça, e só os apaixonados vão poder testemunhar dessa graça do Senhor sobre a nossa vida. Ei, querido, eu quero aqui caminhar para o fim, lembrando a você também de uma mulher, a mulher samaritana, lembra? Que era uma mulher, ela tinha quantos maridos, gente? Ela era pegadora, irmão. Pensa numa mulher pegadora de marido.
Imagina uma mulher dessa dentro da igreja, como é que era? Aí Jesus está no templo. Se você ler o texto anterior, você vai entender o que eu estou falando. Jesus está no templo. Os cristãos, os religiosos, não querem ouvir a sua voz. Expulsa ele do templo e ele vai para onde? Diga comigo, para Samaria. Ei, olha o que o texto diz. E era-lhe necessário passar por Samaria. Você já reparou que Deus tem que dar a volta para encontrar os apaixonados? Tem hora que muitas vezes a gente está na igreja, mas a gente olha com um olhar acusador, condenador, um olhar que a gente acha que somos melhores, ou pensando que eu poderia fazer melhor. Aí ele diz assim, vocês não querem ouvir? Eu vou para um lugar de pecadores, porque lá tem pecadores que vão me ouvir. Aí ele vai para onde, gente? Para o poço. Era 3 horas da tarde que buscava água. Que hora que a mulher estava indo buscar água? Meio-dia. Meio-dia. Porque ela não poderia encontrar com as outras mulheres. Giovana, se ela encontrasse com as outras mulheres iam pegar ela na porrada. Por que ia pegar na porrada? Porque as mulheres iam olhar e dizer assim, essa mulher já pegou meu marido, essa ali já pegou meu... eu vou pegar. Imagina a confusão, gente. Mulher junto, irmão. É só Jesus. Aí ela vira e diz, não vou lá no meio da mulher não, vou mais cedo um pouco. Só que quando ela chega lá, quem é que está sentada no poço? Quem é que está sentado no poço? Ela estava sentada, Jesus estava sentado aonde? No poço. Aí Jesus tem um diálogo com ela. E tem gente que fica pensando que ela deve ser docinha. Mas quem é você? Você é judeu, você não pode ter... Você acha que foi assim, irmão? Mulher não poderia ter relacionamento. Até hoje, se você chegar lá em Israel, não pode, você não pode chegar e estender. A gente tem mania de chegar e estender as mãos, sim ou não? Não tem relacionamento. O judeu é um tratamento diferente, é uma cultura diferente. Jesus chega, você pode me dar água? Mas quem é você? Jesus sempre vai gerar um coração apaixonante. Ela diz, mas o senhor não tem como tirar. Eu tenho uma água, que se eu te der, você nunca mais terá sede. Mas como é que você vai tirar? Nem questiona, né? Mulher nem questiona. Como é que você vai tirar? Você não tem corda, você não tem balde. Era a mesma coisa que ele estivesse dizendo, eu sou a água da vida. Você veio pegar água no poço, mas eu sou a fonte. Quem tem contato com fonte não fica perdendo tempo em poço. Vou repetir, quem tem contato com fonte não perde tempo com poço. Tem gente que está tendo que mendigar, pedindo balde para pegar um pouquinho de bênção dentro do poço. E Deus está dizendo, eu quero fazer fluir do teu interior rios de águas vivas. Você vai ser a fonte aonde você chegar. Você vai ser o rio de Deus aonde você chegar. Muita gente aqui já foi também fonte de Deus. Aí chegaram na sua vida e construíram uma mureta, que lá no interior a gente chama de açude. Já viram? Tem gente que começou a fluir, e aí de repente chegou alguém e começou a construir um muro ao seu redor para você reter o que Deus te deu. E eu quero declarar hoje, você não vai deixar de ser apaixonado. Deus vai lançar esses muros por terra hoje. Você vai voltar a fluir no Espírito. Você vai... Você vai voltar a fluir no Espírito. Quem vai fazer o teu rio fluir vai ser o Espírito de Deus sobre a tua vida. Você não vai ficar mais olhando as coisas acontecerem. Ninguém vai poder paralisar o que Deus tem sobre a tua vida. Ninguém vai poder mais atrapalhar o que Deus tem sobre você. E se você está aqui e você não experimentou desse Deus ainda, eu quero te dizer, experimente, procure. Irmão, coisa horrível foi quando eu pedi isso. Horrível, pastor? É, porque a gente pede. Quem não quer ser experimentado e experimentar Deus? Sim ou não? É bom ou não é? Mas quando eu falei, Deus, eu quero viver essa experiência. Eu quero ter experiência contigo. Eu quero andar contigo. A primeira coisa que ele fez, fechou as portas para mim. Porque a gente pensa que Deus vai nos abençoar em tudo, vai nos dar tudo que nós queremos, e nós vamos continuar reinando, dizendo, eu sou dono da minha vida. Você vai fazer igual o filho pródigo, me dá a parte que me cabe, que eu estou vazando. Aí Deus vai e só permite dar para nós o que é necessário. Porque muitas vezes você é um filho que está na casa do pai, mas ainda não entende que você tem direito ao bezerro.
e você está querendo um cabrito. Ou você é um filho que está querendo vazar porque ele quer te dar somente a herança. Só que entenda, os dois tinham algo muito importante. Naquela mensagem do filho pródigo tem algo que me chama muita atenção. Você sabe por que o filho pródigo voltou? Oi? Não é porque acabou o recurso. É porque quem sai da casa do pai sem a bênção tem que voltar. Não tem bênção na vida de crente se não tiver a bênção do pai. Ou você entende isso, ou você vai ficar perambulando. Coisas a gente adquire com os nossos braços. Força a gente adquire com os nossos braços. Mas a direção do pai só ele pode dar. Nós não somos guiados por nós mesmos. Você pode até ter coisas, mas se não tiver a bênção do pai, você não caminha. Não adianta eu achar que eu sou dono de mim. Eu tenho um pai que me guia. E esse pai me ama tanto, que mesmo chegando, comendo alfarroba de porcos, ele já está esperando você, com o bezerro cevado, com a roupa nova, com o anel novo e sandália nova, porque vai ter festa na casa. Vai ter festa na casa. Sabe por quê? Porque esse pai é apaixonado. Agora também tem os filhos que estão na casa. Eu estou contigo há tanto tempo, e eu me sinto no direito de requerência. Eu preciso que o Senhor me dê alguma coisa. O meu irmão saiu, gastou, voltou ontem, fez, aprontou, e agora o Senhor vai dar para ele e não dá para mim. Abra teus olhos, trem. Enxerga o que Deus tem na tua vida, para de ficar mendigando. Você está na casa do pai, quem está na casa do pai come na mesa. Não come na cozinha, come na mesa. Quem é filho e quem entende o valor de filho, não vai ficar sendo sepultado, mas vai ser sendo celebrado com o pai, porque o pai é apaixonado por você. Então, para isso, eu e você precisamos entender que quem nos sustenta é Ele. Eu sou apaixonado por Ele, e eu encerro aqui dizendo a você, quem é Jesus de Nazaré? Ele é aquele que transforma a água das nossas vidas em vinho. Mesmo não tendo chegado a sua hora, Ele é o Filho perfeito, que sabe obedecer e cumprir a palavra do Pai. Quem é Jesus de Nazaré? Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, pois é o próprio Jesus que afirmou sobre Ele. Ele conhece o Pai e o Pai fala sobre Ele. Quem é Jesus de Nazaré? Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e Ele não mede esforços para recuperar as ovelhas perdidas. Ele é a compaixão, pois sempre antes de curar algum paralítico, sempre de compadecer por alguém, Ele já está com braços estendidos, para que Ele mostre que você é filho. Queridos, mas o profundo desse amor está por vir. Jesus anunciou que Ele era o pão da vida. E quem comer desse pão e beber desse sangue, terá o quê? Vida. E vida o quê? Eterna. Quando eu me arrependo, quando eu reconheço quem é Ele, e eu deixo de comer maná. Abra aí Josué capítulo 5. Pode já se posicionar. Se puder cantar aquela música, por Ele. Eu canto muito bem, viu gente? Depois eu vou dar um... Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Depois eu vou dar o meu canal lá para vocês. Tá bom? Ainda bem. Vocês sabem que eu orei. Falei, Deus, eu quero ser aquele pregador que canta antes de pregar. Porque eu acho lindo, gente, quando o pregador chega aqui, principalmente toca teclado, canta o violão, toca o violão, e canta, e a unção cai, é ou não é? E ele já entra ali com a palavra. Eu falei, Deus, eu quero ser um pregador assim, que canta e depois já entra com a palavra, o fogo já cai. Aí Deus disse, meu filho, eu vou te ouvir. Ele só me ouviu, mas não me atendeu. Aí ele só falou, vou deixar você com a pregação, fica só na pregação que é melhor. Os meninos aqui que ficam sorrindo de mim. Pastor, o senhor não vai fazer audição? Não, nem para audição serve. Olha só. Josué capítulo 5 vai dizer assim, ó. Porém, em seu lugar, tá, os seus filhos, tá? Eles celebram a Páscoa. Verso 10.
Diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram o quê? No dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Está chegando a nossa Páscoa, sim ou não? Presta atenção, verso 11. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra. Comeram do quê? Do fruto da terra, pães ázimos e as espigas tostadas. Próximo. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto, presta atenção, o que é isso, pastor? Tudo na nossa vida tem um tempo. O povo estava escravizado, Deus tirou da escravidão, levou para o deserto. No deserto Deus fez acabar tudo e mostrou para aquele povo que eles não precisavam das coisas deles e nem do intelecto deles. Deus mostrou para eles no deserto que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Está escrito isso, não é lá em Mateus capítulo 4, não. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e 3. O Senhor sustentou o povo no deserto, mostrando para o povo que até a roupa deles crescia, o sapato crescia, e quem dava o sustento era o Senhor, porque Deus estava tirando. Por que Deus não tirou do Egito e levou logo para a terra prometida? Diga para mim, por quê? Porque tem coisas que Deus tem que tirar da nossa vida que estava no Egito. A nossa vida do Egito precisa ser desconfigurada. Tem coisas, nossa, que ainda nós estamos com a cabeça no céu, mas o pé no Egito. E aí Deus precisa nos levar no deserto, para no deserto a gente aprender quem é Ele. É no deserto que Deus nos ensina quem de fato é Ele. Vai acabar tudo, mas não vai faltar Ele. Tudo das suas mãos vai sair o controle, vai entrar o controle dEle. Tudo você vai pensar, está perdido, Ele vai dizer, não, eu sou a tua direção. Eu sou a tua resposta e você só precisa me obedecer. Porque Ele já disse antes de entrar no Egito, antes de entrar no deserto, melhor dizendo, antes de entrar no deserto, Ele botou uma coluna uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, sim ou não? E falou para o povo, quem estivesse debaixo dessa coluna e debaixo dessa nuvem, iria ter direção ou não? Deus nunca vai te deixar sem direção. Esse Deus apaixonante, até na adversidade, Ele já colocou a resposta que você precisa. E eu quero te dizer, você não vai sair daqui esse mês de abril de qualquer jeito. Você vai sair aqui debaixo de direção de Deus. Você vai sair daqui debaixo de resposta do Senhor. Você vai sair daqui sabendo que esse Deus apaixonante não se esquece nem te abandona. Esse Deus sabe o que Ele precisa fazer na sua vida. Ei, deserto tem fim. Eu te pergunto, Deus falou, construa casas, faça morada lá no deserto, foi isso? Não, porque Deus não precisava fazer morada no deserto. Deus tinha Canaã para eles. Deus quer te levar à terra que mana leite e mel. Mas antes de chegar à terra que mana leite e mel, Deus quer saber o que está no seu coração. Por isso Hebreus, Deuteronômio 8, verso 2 em diante vai dizer, para que Ele te provou, Ele te deixou faltar o maná, Ele te deixou faltar o pão, para saber o que estava no seu coração. Verso 16, afinal Ele te provou para te fazer o bem. Por quê, pastor? Eu só sei se eu sou crente de verdade quando tudo me faltar e não faltar Ele. Quando tudo parecer que está perdido, mas eu sei que Ele está no controle. As pessoas vão olhar e vai dizer, você está acabado. Você vai dizer, está enganado. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Pai que vela pela minha vida. E eu tenho um Pai que zela por mim. Ele não vai me deixar faltar. Aí o que Deus faz? Quando acaba o período de deserto, Deus atravessa ali toda a situação. Eles chegam em Gilgal. E em Gilgal, o que acontece com o maná? Cessa. Tudo aquilo que se acostumou, vindo sempre de porções, vai acabar. Deus vai mostrar para você que agora não é mais pão do céu, maná, algo sem sabor. Agora Ele quer ser o seu alimento. Eles comeram do fruto da terra. Isso quer dizer o que, pastor? Daquilo que vem de Deus para a tua vida, vai ser quem vai te sustentar. Porque eles comiam maná, no outro dia eles tinham fome? Sim ou não? Sim, no entanto que eles tinham que aguardar cair do céu de novo.
Só que agora não vai vir um sustento para vir por dia. Agora vai vir alimento que é eterno. Por isso que quando você comer do pão hoje e beber do cálice, ele vai dizer: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E eu quero dizer, essa depressão vai bater em retirada da tua vida hoje. Esse sentimento de morte vai bater em retirada da tua vida hoje. Esse sentimento de derrota vai sair da tua vida hoje. Esse sentimento que muitas vezes te persegue e você muitas vezes não entende. É um Deus que muitas vezes nos conhece e a gente nem tem noção que Ele se aproxima de nós, né, filho? E nos traz a um lugar como esse. Porque só Ele pode preencher o espaço e o vazio que está dentro de nós. E a gente não tem noção como esse Deus sabe e como a gente chegou por aquelas portas. E ao chegar por estas portas, Ele te abraçou. E Ele manda te dizer: não vai ter jugo mais. Esse fardo Ele desfaz hoje. Ele muda a tua mente. E Ele vai tornar você uma mulher apaixonada por Ele. E eu declaro sobre a tua vida hoje que os grilhões caem por terra. Eu declaro hoje que os seus olhos vão se abrir. Você vai enxergar o que Deus tem para fazer na tua vida. Eu declaro hoje que aquilo que você veio buscar em Deus, o nome dele vai ser glorificado. Porque só quem é apaixonado por Ele não tem medo de se lançar nele. É nele. Porque muitas vezes a gente, para o homem, se entrasse talvez aqui, tenho nada contra ninguém, A ou B, entenda. Se talvez entrasse o Bolsonaro, muita gente ficaria de pé e aplaudiria. Bolsonaro! Se entrasse um deputado, eu quero te dizer, não vai entrar. Quem vai entrar aqui é Jesus. Ele já chegou. E você tem disponibilidade de aplaudi-lo. Eu não estou falando de presidente A, de A, B. Eu estou falando daquele que é Senhor da tua vida. De você reconhecer, de você adorá-lo. E muitas vezes a gente não tem a capacidade de estar num ambiente como esse e adorar aquele que é Senhor da nossa vida. A gente tem medo porque o irmão está olhando. O que é que vão pensar de mim? Eu não quero nem saber. Eu estou igual aquela mulher pecadora que pegou o seu vaso, entrou na casa do homem que nem foi convidado, entrou pela porta do fundo, mas foi lá, se lançou aos pés de Jesus, beijou os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e ainda enxugou com o seu cabelo. O problema é que a religião está nos matando e a gente fica olhando, achando que as coisas não podem acontecer, e Deus está dizendo: se levante do seu lugar, seja apaixonado por Jesus, surpreenda Jesus, porque tem gente que não vai ser convidado para estar na mesa, mas vai surpreender o Senhor. Quando chegar, o Senhor vai te honrar. Aquela mulher não foi convidada pelos homens. E ali os homens disseram: se ele soubesse quem é ela, se ele soubesse, não é profeta, porque se fosse, ia saber. Ele quebra tudo e diz: eu cheguei aqui, vocês não lavaram os meus pés. Eu cheguei aqui, ninguém me cumprimentou com ósculo santo. Essa mulher não foi convidada para estar na mesa, mas ela fez o que ninguém fez. Só apaixonado pode surpreender o Senhor. Só apaixonado pode mover os céus em seu favor. Não é só vir no culto, é ser movido nesse culto, é participar desse culto, porque é por Ele e para Ele que eu estou vivendo a minha vida. Fique de pé. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça e nele o meu prazer está. Adore, irmão. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias.
e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou. Abra os seus lábios, irmão, declare. Perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Põe intensidade aí, põe intensidade. E com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, Só as vozes, abre os seus lábios. por ele que eu estou gastando a minha vida. Mais alto, gente. Perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias. Mais uma vez, é ele. é ele, Por ele que eu estou. Perdendo. Dono dos meus dias. Tem apaixonados aqui por ele. Só por ele, só por ele, só por ele. Tem apaixonados aqui por ele. Eu quero saber se tem apaixonados aqui por ele. Eu quero saber se os apaixonados chegaram aqui. Eu quero saber se os apaixonados estão aqui. Eu não estou perguntando se você canta bem. Eu não estou perguntando se você sabe falar bem. Eu estou perguntando se você sabe que ele é Senhor da tua vida. Se você reconhece que ele é a tua força, ele é a tua alegria, ele é o teu sustento, ele é quem te garante. Ele é apaixonado por você, é apaixonante. É por isso que é por ele, por ele, por ele, por ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É por ele, eu adoro, eu exalto. por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, Ele virá, o seu Pai virá. e o governo está nele. O que comanda a tua vida, ele virá. Ele traz consigo a sua recompensa, ele virá.
Aleluia. Obrigado. Por Ele. Por Ele. Tudo é por Ele. Tudo é por Ele. Tudo é por Ele. Eu te abençoo. Eu abençoo os seus pedidos. Eu abençoo a sua casa. Eu declaro, irmão, espírito de depressão, de solidão, espírito das trevas que tentava rondar a tua casa, a tua família, bata em retirada agora, porque os apaixonados por Jesus já chegou nesse lugar. Só os apaixonados por Jesus que reconhecem quem é Ele, só os apaixonados por Jesus que reconhecem a sua grandeza, o seu poder e a sua exaltação. Tudo é para Ele, é por Ele. Eu pergunto, irmão, senão a gente vai ficar aqui até o culto da noite. Tem alguém esta noite que, esta manhã, esta manhã, que está faltando declarar isso? Senhor, eu preciso reconhecer essa paixão que eu tenho por Ti. Nenhuma outra coisa substitui o meu amor pelo Senhor. Onde você estiver, você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Você que estava afastado, distante dos caminhos do Senhor, e você precisa voltar hoje. Hoje é hoje. Hoje é hoje. É hoje é o dia, hoje é o dia. Você precisa voltar hoje. Hoje, o Senhor está dizendo que é hoje. Há pessoas aqui, eu vou dizer novamente, o Espírito de Deus está dizendo, há pessoas aqui hoje que precisa reatar a sua aliança, restaurar a sua aliança. É você que precisa declarar: Senhor, eu sou essa pessoa. Eu já fui apaixonado e algumas coisas me frustraram, me quebraram, me machucaram, e eu não posso deixar com que isso impeça o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu sou apaixonado por Ti. Onde você estiver, levanta a sua mão direita. Onde você estiver, levanta a sua mão direita. Meu amado aí está atrás, está levantando a mão, está reconciliando, é isso? Se tiver, sacode a mão. É isso? Ok, aleluia. Em nome de Jesus. Tem uma vida ali para Jesus. Deus está dizendo que tem mais 2 pessoas aqui hoje. 2 pessoas que você não pode sair daqui hoje com essa situação, essa guerra na sua alma. Tem uma situação que você está enfrentando e isso parece que está esfriando a tua expectativa. E Deus está dizendo: hoje é dia de restaurar a aliança. Hoje é dia de colocar calçado novo. Hoje é dia de colocar roupa nova. Hoje é dia de colocar anel novo. Hoje é dia de colocar esperança nova sobre a tua vida. E você não pode ficar de fora. Meu amigo, ei, Fernandão, já dá um abraço nesse rapaz aí. Abraça ele aí. Já abraça aí por ele. Tem mais alguém? Eu vou falar de novo. Tem mais 2 pessoas que não podem sair daqui hoje sem esta aliança. E você sabe, o Espírito de Deus está aquietando e colocando o teu coração está dentro de você aí, batendo forte, acelerado, e você está precisando dizer: Senhor, é para mim, eu ouvi isso, o Senhor está falando comigo, eu preciso dessa alegria, eu preciso desse prazer, eu preciso disso comigo. É hoje, eu não vou aqui mais perder meu tempo, irmão, porque eu não estou te oferecendo algo que não é de valor. Eu estou oferecendo para você algo que é valoroso, e você precisa decidir. Tem que ter espontaneidade na sua vida. É você que tem que decidir o que você quer em Cristo. Vou perguntar de novo: mais alguém? Que tudo aquilo que está te impedindo você de levantar suas mãos hoje caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro: o Senhor é tua força. Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão que está colocando ali diante de Ti essa necessidade dele declarar essa paixão dele pelo Senhor a cada dia. Tudo aquilo que tentou frustrar o amor dele, a visão dele com o céu, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que o Senhor é a nossa força. Você pode aplaudir ao Senhor?